Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Vou ler do verso 31 até o verso 38. João capítulo 4, do verso 31 até o verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram também o semeador, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Nosso Deus bendito, Senhor, Criador de tudo que existe, mantenedor do universo, soberano sobre tudo e sobre todos. Estamos reunidos na Tua presença para suplicar ao Senhor que este culto seja agradável a Ti, Pai. A Tua palavra nos revela que o Senhor é bendito de eternidade a eternidade e só Tu és Deus verdadeiro, Tu és o único Deus, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de adoração. E nesse momento, Senhor, nós nos alegramos, nosso coração se enche de contentamento, porque nós estamos na presença do Deus vivo. E o Senhor se faz presente no nosso meio e nós, reconhecendo a Tua grandeza, nós admitimos a nossa pequenez, a nossa total dependência de Ti. Pois o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, somos cinza. E mesmo assim o Senhor tem se feito o nosso Deus e tem cuidado de cada um de nós, nos dando o que é necessário para vivermos neste mundo. E principalmente, nos dando a Tua palavra, alimento espiritual, comida verdadeira para a nossa alma, Senhor. Te louvamos pela comunhão dos santos. Obrigado pela vida desta igreja, dos irmãos que aqui se congregam, Senhor. E nesse momento em que nos ajuntamos de forma solene, nós pedimos também perdão ao Senhor, porque pecamos, erramos, falhamos. E longe de nós a hipocrisia, longe de nós o senso de justiça própria. Pelo contrário, Senhor, nos prostramos e depositamos aos Teus pés a nossa esperança, a nossa vida, a nossa caminhada neste mundo, a vida eterna outorgada por Ti mesmo, por meio de Cristo Jesus, Senhor. Recebe a adoração que nós prestamos, recebe o cântico dos nossos lábios, recebe o culto, Senhor. E fala conosco, condescende mais uma vez em aplicar ao nosso coração carente as verdades contidas nestes versos, que o Teu Espírito que os inspirou, os aplique a nós de conformidade com as nossas necessidades, as quais o Senhor muito bem conhece.
Olha para nós, Senhor, tem misericórdia, edifica a tua igreja. Salva os perdidos, Senhor, também aqueles que ainda não se confiaram a Cristo, que sejam alcançados pelo Senhor neste momento. Me abençoa também na pregação, na instrução da tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, de mim, me dá graça para anunciá-la com verdade, com simplicidade também. Que a tua igreja seja edificada. E olha para os enfermos, Senhor. Aqueles irmãos que têm experimentado lutas, tribulações, adversidades da vida e enfermidades. Cuida deles, consola-os, conforta-os. O teu Espírito que é consolador, que esteja consolando, de fato, o coração desses irmãos e suprindo também as suas necessidades materiais, físicas e espirituais, Senhor. Seja conosco, abençoa desde a criancinha mais nova até o mais idoso, que todos nós sejamos iluminados pelo teu Espírito e que venhamos a compreender a tua palavra inspirada. Senhor, em nome de Cristo, o teu Filho é que nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. O que você mais valoriza na sua vida, irmão? Qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida? A sua família? Sua conta bancária? Sua saúde? O lazer? O descanso? Todas essas coisas são coisas legítimas, dadas por Deus a nós. Mas nós precisamos aprender que cada coisa tem o seu lugar. E o que deve ser mais importante na nossa vida é Cristo Jesus. É estar com o Senhor. E me refiro a questões práticas e cotidianas. Embora o lazer, o dinheiro, a família, qualquer outro bem legítimo, seja benefício da parte de Deus para nós, e podemos, de forma legítima, de forma santa, usufruir de todos esses bens, eu me refiro a ter Cristo no nosso dia a dia, quando nós oramos, lemos as Escrituras, oramos com o Senhor, e daí mantemos o diálogo que o Senhor mesmo ordena na sua palavra. Cristo Jesus é o assunto principal de toda a Bíblia. E Cristo Jesus é a razão de toda a nossa vida. E isso deve ser cada vez mais estabelecido na nossa mente, e não apenas na mente, mas no coração. Nós devemos pedir a Deus que Ele coloque em nós o desejo sincero de servi-lo e de viver para a glória do seu nome, porque Ele tem prometido estar conosco e promete vida eterna. Nós estamos estudando há algum tempo, alguns domingos, o capítulo 4 do Evangelho de João. Nós estamos caminhando para o final desta primeira parte, depois da introdução que o apóstolo João nos trouxe nos 18 primeiros versos do capítulo 1. A partir do verso 19, daquele capítulo, do capítulo 1 até o final deste capítulo, o apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, nos apresenta a Cristo como Filho de Deus, e ele nos ensina, o apóstolo João, muito acerca dos sermões que Cristo menciona ao encontrar as pessoas. E aqui no capítulo 4, nós estamos estudando especificamente, ou terminamos de estudar no domingo passado, o diálogo entre a mulher samaritana e o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Cristo revelou a sede espiritual daquela mulher. E domingo passado eu considerei com os irmãos os versos que o presbítero Jonas leu há pouco, onde vimos que depois de a mulher samaritana ter se encontrado com Cristo, ela foi até a sua cidade e evangelizou ali e conduziu alguns homens à presença do Senhor Jesus Cristo. Eu pulei os versículos do domingo passado de forma proposital porque quis continuar a ideia da conversão da mulher e do seu evangelismo, do seu testemunho dado àqueles homens. E agora eu quero considerar os versos que se encontram essas duas porções, esses dois trechos,
versos que eu li agora, verso 31 até o verso 38, onde Cristo, depois de ter conversado com a mulher samaritana, ele se volta para os seus discípulos e ensina acerca do assunto, que a nossa versão já traz, o título como aqui em negrito e em itálico, e é sobre este tema que nós vamos considerar de forma breve esses versos, a ceifa e os ceifeiros, chamando a atenção primeiro para o propósito dos discípulos, né? Como os irmãos lendo o Evangelho do apóstolo João, vão perceber que Cristo aproveita, né? Ele aproveita o contexto em si para se apresentar como o Salvador, como o Filho de Deus, e não apenas isso, mas juntamente com isso ele se apresenta como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, ou como o Messias prometido no Antigo Testamento para salvar um povo, para ter um povo para si, para unir este povo a Deus, seu Pai, a Deus Espírito Santo e a Ele mesmo como Deus. Esse verso aqui, essa porção aqui, o apóstolo João nos apresenta entre essas duas realidades, o diálogo que Cristo teve com a mulher samaritana e a evangelização da mulher samaritana. E nós lemos aqui no verso 31, que é o primeiro verso do trecho que nós temos, nós lemos que nesse ínterim, isto é, nesse meio termo, ou no momento em que Cristo, o momento imediatamente seguinte, a revelação que Cristo havia feito de si mesmo, porque no verso 26, Jesus disse à mulher samaritana, eu o sou, eu que falo contigo. Porque no verso 25 ela tinha dito, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aquela disputa entre os samaritanos e judeus de onde era o culto, onde era o local melhor, exato, ou o local correto de se cultuar a Deus. Seria no Monte Gerizim, ali na região de Samaria, ou seria em Jerusalém, na Judéia? E Cristo responde, nós já estudamos os versos, e Cristo diz, eu sou o Messias, eu sou o cumprimento, eu sou aquele que vem elucidar e deixar claro qual é a questão, como se deve adorar, não em Samaria, não em Jerusalém, mas em espírito, sendo objeto da graça do lavar regenerador do Espírito Santo, e em verdade, isto é, fundamentados nele mesmo, pois ele é a verdade, ele é a revelação plena do próprio Deus. Depois de Cristo ter encerrado o diálogo, o apóstolo João nos diz que os apóstolos chegaram, faço os irmãos voltarem aí no verso 27, neste ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. E enquanto eles estão chegando, enquanto eles chegam e se espantam, porém não falam nada, o apóstolo João diz, Cristo é ali Senhor de toda a situação, faz com que os apóstolos, ele havia feito com que os apóstolos tivessem saído para comprar o mantimento, e agora eles retornam. E ali retornando os discípulos, olhando para o Senhor Jesus Cristo, eles ainda estão no início do ministério terreno de Cristo, eles ainda estão aprendendo muito acerca do Senhor Jesus Cristo, e eles olham para o Senhor, devido ter ido comprar mantimento, agora eles oferecem a comida para o Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos no verso 31, mestre, come, os discípulos obviamente não estão dando uma ordem a Jesus, porque eles não podem dar ordem a Jesus, mas eles, de forma humilde, pedem a Cristo, rogam a Cristo que ele coma. Algumas versões trazem, ao invés de um imperativo, mestre, come, traz um subjuntivo que dá a ideia mais de servidão. Senhor, nós esperamos que comas, por exemplo. Nós rogamos que comas. Então, os discípulos estão diante do Senhor Jesus Cristo, veem a necessidade deles. Irmãos, devem lembrar que no diálogo com a mulher samaritana, o apóstolo João, ele nos faz enxergar a necessidade do Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que encarnou, que se humilhou e é apresentado como um homem sedento, como um homem que tem sede, como um homem que precisa de água, porque ele é Deus-homem, ele é ao mesmo tempo Deus-homem. E agora, o Senhor Jesus Cristo também sente fome. Horas haviam se passado, provavelmente, quando nós lemos que o horário
no outro verso, o horário em que Jesus conversou com a mulher samaritana, no verso 6, era por volta da hora sexta, então é meio-dia. Então estava sol, estava calor, e ele tinha ido beber água, e agora provavelmente está sentindo fome também. E os discípulos então sugerem a Cristo que ele coma, que ele se alimente, e Jesus usa essa situação para ensinar os discípulos acerca de uma realidade espiritual, de uma realidade maior do que uma necessidade física. E Jesus fala da sua missão, então, no verso 32, quando ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Cristo, diferentemente dos discípulos, ele sabe qual é a sua verdadeira missão. Ele sabe para que ele veio ao mundo. Ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Os discípulos, no verso 33, não entendem bem as palavras de Cristo. Os irmãos percebem que isso é comum e é peculiar ao apóstolo João. Quando Cristo conversou com o judeu Nicodemos, falou de realidades espirituais, Nicodemos pensou em realidades materiais aqui. Quando Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Como eu posso nascer de novo? Voltar ao ventre da minha mãe? O mesmo ocorre com a mulher samaritana. Quando Cristo diz: se tu soubesses quem está falando contigo, tu pedirias água, e água viva, água que jorra, água que não tem fim. E a mulher pensa também em termos materiais e diz: olha, então eu quero essa água, mesmo sem compreender que Cristo é a água viva. O mesmo ocorre dentre os discípulos, embora estejam sendo discipulados, instruídos por Cristo, eles ainda têm a mente limitada, eles ainda têm a revelação limitada. E eles pensam que Cristo está falando de alguma comida material, de algum alimento normal, e eles perguntam: será que alguém deu comida a ele? Será que ele já comeu? E Cristo, como eu dizia, aproveita para ensinar acerca de realidades espirituais. Quando ele diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E os irmãos devem saber, obviamente, mas sabem que a comida, hoje até vimos pela manhã, na pregação de 1 Coríntios, sobre a ceia do Senhor, o pão, o alimento tem aqui função. Tem a função de nutrir, de nos nutrir. Tem a função de saciar a nossa necessidade. Quem nunca ouviu da mamãe dizer: come, menino, para você ficar forte. A comida é algo que dá sustentação. A comida é algo que fortalece. E Cristo aqui, irmãos, está conversando com os seus discípulos e aproveita para ensiná-lo, eu dizia, acerca dessa realidade espiritual. Enquanto os discípulos estão pensando numa comida que é legítima e que é correta para o corpo, Cristo diz: eu tenho uma comida superior, uma comida que vocês não conhecem, isto é, eu tenho algo que nutre a minha alma muito mais do que um simples pão, muito mais do que as mercadorias que vocês foram comprar aqui na cidade de Samaria. E ele ensina então que quem o sustenta é o próprio Deus. No verso 34, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor Jesus Cristo, ele tem a plena convicção de que ele veio a este mundo para satisfazer a vontade do seu Pai. Ele veio a este mundo para cumprir o propósito de Deus. Ainda no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isto é, Deus doou. Quando Cristo conversou com a mulher samaritana, ele disse: se tu conhecesses o dom de Deus, isto é, a dádiva de Deus, e Deus deu o seu Filho, e Jesus tem essa convicção de que Deus o enviou para realizar a sua obra. Qual é a obra de Deus? Qual é o trabalho de Deus? Qual é o propósito de Deus? Se não salvar o seu povo. Se não cumprir com a promessa que ele fez ainda no Antigo Testamento, de tomar para si e criar um povo exclusivo seu, um povo de propriedade sua. Essa é a missão de Cristo Jesus. Ele vem não para se satisfazer,
Ele vem não para suprir as suas necessidades, embora elas sejam reais. Cristo precisa de água, Cristo precisa de alimento. Mas ele já nos ensina aqui quais devem ser as nossas prioridades. Qual era a prioridade do Senhor Jesus Cristo? Era fazer a sua obra, fazer a obra de Deus. Era realizar o seu propósito. Então Cristo amava, se os irmãos atentarem, Cristo aproveita as oportunidades e ele está sempre trabalhando. Ele está sempre realizando o seu propósito. Ele prioriza o reino de Deus. Ele prioriza a promoção desse reino. Ele prioriza a vontade do Senhor Deus, do Senhor seu Pai. E depois disso, Cristo, falando dessa prioridade, então ele traz o ensino da ceifa e os ceifeiros. A ceifa é a colheita, né? Não faz parte muito do nosso dia a dia, pelo menos da maioria de nós, né, que vive na cidade. Nós vivemos no campo, nós vivemos plantando e colhendo. Mas os apóstolos, os discípulos de Cristo, sabem bem, conhecem bem essa figura, pelo contexto judaico em que eles viviam, contexto rural em que eles viviam. E a ceifa, irmãos, é a colheita, é o tempo exato de colher os frutos que tinham sido semeados e que agora estão maduros, e era necessário então que se colhessem aqueles frutos, que aquelas dádivas de Deus, aqueles benefícios fossem ceifados ou fossem colhidos. E Jesus, ele passa a ensinar, no verso 35, quando ele diz assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, comentaristas gastam páginas e páginas para tentar fazer referência a que época Jesus se refere aqui. Bom, a verdade é que Cristo está perguntando, não existe um tempo exato de plantar e de colher? Provavelmente, talvez, Cristo esteja falando de um momento específico, de um mês específico ali, onde se havia plantado, depois de alguns meses teria que colher. Mas isso não é tão importante para nós, o tempo exato. Porque Cristo diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ele está dizendo, percebam vocês, discípulos, que o tempo é chegado. Olhem, alguns estudiosos dizem que enquanto Cristo conversava com os seus discípulos, os samaritanos vinham, de fato o texto nos dá a entender isso, né, porque nós lemos no verso 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com eles, samaritanos, né, depois da conversa com a mulher. E alguns estudiosos dizem que, talvez quando Cristo estivesse, no momento em que Cristo está conversando com os discípulos, e levanta a sua vista, vêm os samaritanos vindo ao seu encontro e vestidos de branco. Bom, pode ser, né, vestidos de brancos, então Cristo diz, olhem para o campo, vejam como tudo está branco, está no momento de ceifar, os frutos estão claros, os frutos estão maduros e eles devem ser colhidos ou devem ser ceifados. E essa realidade, ela é dita também, ou essas palavras são ditas também por Cristo para ensinar uma realidade espiritual. Jesus tinha dito, levantem os olhos, vejam como os campos estão brancos para a colheita. Esse é o tempo. O que Cristo quer ensinar é que aquele que colhe, o ceifeiro, ele está no tempo certo, ele está trabalhando e ceifando e colhendo os frutos. Qual é o contexto aqui, irmão? O contexto é de judeus e samaritanos. Cristo foi até aquela cidade, porque era necessário que ele fosse até aquela cidade, e ali ele acaba de ganhar uma alma, não é? Podemos dizer assim. Ele acaba de evangelizar uma mulher imoral e samaritana. E Cristo está dizendo que esse é um fruto maduro. Esse é um fruto que deve ser ceifado, deve ser colhido. Porque esse é o tempo dos campos verdejantes, dos campos ali maduros, com seus frutos maduros. E Jesus diz, tanto aquele que planta como aquele que colhe se alegra, ou eles se alegram.
Cristo está ensinando que pouco importa na sua obra quem colhe e quem planta. Quando nós lemos Jesus dizendo que envia, no verso 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho, talvez Cristo faça referência à obra dos seus servos do Antigo Testamento. Vou lembrar os irmãos, Cristo, aqui nesse momento, na narrativa que nós estamos estudando, Cristo está inaugurando a nova era, a nova dispensação, a segunda dispensação da graça, o segundo momento da economia ou da administração do plano da salvação que Deus mesmo havia instituído. Primeiro se revelou a Israel e agora quer se revelar ao mundo. E Cristo está ensinando, irmãos, que alguns plantaram no passado, alguns evangelizaram no passado, alguns apresentaram o plano de Deus, não foram os discípulos. E Cristo está dizendo, pois agora é o tempo de ceifar. Ele pode estar fazendo referência a si mesmo, porque de fato ele agora está iniciando o seu ministério terreno, né, como homem, como Deus encarnado, ele está no início do seu ministério, embora o seu espírito, embora o próprio Deus estivesse trabalhando desde o Antigo Testamento, é agora quando ele nasce, quando ele cresce e inicia o seu ministério terreno, é que ele passa a executar de forma humana, de forma física, né, a sua obra. Mas antes dele, quem tinha vindo? João Batista. João Batista veio preparando, os irmãos devem lembrar da pregação de João Batista. O apóstolo João apresentou João Batista aqui como precursor, não como Messias, não como a luz, mas aquele que aponta para a luz, aquele que aponta para o Salvador, aquele que aponta para o Messias, aquele que aponta para aquele que inaugurará a nova era. Cristo está dizendo, alguns plantaram, alguns anunciaram, alguns evangelizaram, mas agora eu venho e acabo de colher uma alma, eu acabo de ceifar uma alma, eu acabo de tomar uma mulher que não fazia parte do reino de Deus. Ela era uma samaritana, ela era imoral, mas eu acabo de ganhar esta alma, eu acabo de tomar esta vida para mim. Ele pode estar fazendo referência a si mesmo. E é coerente nós compreendermos assim pela história que nós temos lido, pelo contexto no qual nós nos encontramos. Mas é verdade também que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Ele está motivando os seus discípulos a darem continuidade ao seu plano de salvação. O Senhor, eu já li essa passagem aos irmãos, uma passagem que, em Mateus, se eu não me engano, que Cristo, quando chama os seus discípulos, ele ordena que os seus discípulos evangelizem primeiramente, que preguem primeiramente aos judeus, e que eles não fossem aos samaritanos e nem fossem aos gentios. Essa era a ordem que Deus havia dado, o Senhor Jesus havia dado aos seus discípulos. Mas agora ele acaba de evangelizar uma samaritana. E ele está ensinando aos seus discípulos, como eu dizia, que eles devem dar continuidade a esse plano de salvação. Deus quis assim fazer. Deus administra essa dispensação dessa forma. Uns plantam e outros colhem. Uns labutam bastante, uns suam a camisa, evangelizam, põem a semente, pregam o evangelho, e o que ocorre é que às vezes esse que plantou não vê o fruto. O seu esforço, ele não é visto, porque Deus mesmo quer assim nessa dispensação. E Deus vem e levanta outro. E é um outro, esse não é aquele que colheu, mas é aquele que vai semear pelo trabalho de outro realizado. E Deus levanta homens que ao invés de trabalharem agora, eles vão apenas colher o fruto. Trabalharem não é como aqueles que plantavam. Eles vão agora apenas colher aquilo que havia sido plantado. Eu disse aos irmãos, os discípulos se encontram no meio dos samaritanos. Jesus e os samaritanos trabalharam, ou a mulher samaritana trabalharam. Eu saltei, mas nós já sabemos que Cristo trabalhou, Cristo pregou, a mulher samaritana evangelizou, também trabalhou, os samaritanos vieram a Cristo,
confessaram a Cristo, foram convertidos por Cristo. Os discípulos vão continuar o seu trabalho. Os discípulos vão continuar a evangelização. Os frutos maduros serão colhidos. Jesus está ensinando aqui nesses versos. Irmãos. Então veja bem, aqui Jesus conversa com os seus discípulos, o apóstolo João apresenta a sua necessidade de comida real, de alimento. Os discípulos não entendem bem, como é comum do homem, não entender bem o que Cristo ensina, pelo menos não dependendo de si mesmo. Se Deus não abrir o entendimento, nós não compreendemos a sua revelação. E Cristo usa a circunstância para falar de realidades espirituais. Uma colheita que está ocorrendo e que ocorrerá no final dos tempos. Primeira lição para nós. Cristo está falando aos seus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos a nossa doutrina, nós temos a nossa fé fundamentados no ensino dos apóstolos, no ensino que Cristo deu aos seus discípulos. E assim como eles devem trabalhar para promover o reino de Deus, devem colher, assim nós temos de fazer, irmãos. Nós, os discípulos de Cristo, nós, os crentes, nós que como Nicodemos e como a mulher samaritana encontramos ao Senhor Jesus e passamos a compreender o seu reino, nós devemos plantar e nós devemos colher no reino de Deus. No trabalho que nós realizamos para o Senhor, pouco importa se eu estou plantando ou se eu estou colhendo. O plano de Deus é esse. Acho que domingo passado eu disse aos irmãos, Deus alcança aqueles a quem Ele quer salvar por meio da sua igreja. Se Deus quisesse, Ele se revelaria pessoalmente, em visão, para cada homem, mas Ele não projetou assim a consumação do seu plano. Para que eleitos sejam salvos e sejam alcançados, é necessário que a igreja evangelize. É necessário que você compartilhe do evangelho, que você promova o reino de Deus, falando, testemunhando. Independentemente se nós veremos os frutos ou não. Deus não nos põe para visualizarmos a consequência do trabalho das nossas mãos. Não necessariamente. Se Ele nos der a graça de ver os frutos sendo colhidos, louvado seja o seu nome. Se não, louvado seja o nome também. Seja o seu nome também. Porque o fato é que Ele irá salvar aqueles a quem Ele quer salvar. Essa é a nossa motivação para o evangelismo. Essa é a nossa motivação para proclamarmos o reino de Deus, para testemunharmos as realidades espirituais do reino. Nós não evangelizamos de forma incerta. Nós temos a certeza de que aqueles a quem Deus quer salvar, Ele salvará. E Ele quer nos usar para a promoção do seu reino. Não importa se nós plantamos ou colhemos. Pois está havendo, essa é a nossa segunda lição, está havendo e haverá uma colheita. Deus permanece trabalhando por meio da igreja. Nós somos frutos maduros que foram colhidos pelo Senhor Jesus Cristo, por intermédio, pela mediação dos seus servos do passado, aqueles que nos evangelizaram, aqueles que trabalharam produzindo Bíblias para que nós hoje pudéssemos compreender as Escrituras Sagradas. Há uma colheita e haverá uma colheita espiritual. O Evangelho está sendo semeado, vidas estão sendo colhidas. E nós devemos nos sensibilizar no que diz respeito a essa realidade. Por causa do evangelicalismo moderno, às vezes nós perdemos as visões ou nós perdemos a visão genuinamente bíblica. O evangelicalismo moderno deturpa tudo o que é santo. Ele deturpa o conceito de igreja, ele deturpa o conceito de Deus, o conceito de Cristo, o conceito do Espírito Santo. Ele deturpa a compreensão da liderança da igreja. O evangelicalismo moderno deturpa
a ideia de santidade e deturpa também a ideia de evangelismo. O evangelismo moderno é como quase que Cristo implorando ao pecador que o aceite. Parece que a mensagem que é proclamada é de um Cristo coitadinho, que ele implora ao pecador e diz, por favor, me aceite, eu sou o seu Salvador. E por causa dessa imagem deturpada, nós às vezes deixamos de evangelizar. E achamos que evangelizar é errado, que falar de Cristo é errado, que tentar persuadir, não pela nossa vontade, mas de acordo com a vontade revelada de Deus, pela palavra, pelo nosso testemunho, persuadir um pecador a vir a Cristo, parece que é algo errado. Por causa do sistema de apelo tão equivocado do evangelicalismo moderno, às vezes nós temos medo de chamar alguém para vir a Cristo. Não para vir à frente, mas para ir a Cristo. Mas devemos entender, irmãos, que a colheita, ela está sendo realizada. O evangelho está sendo pregado. Almas têm que vir a Cristo. A nossa confissão ensina que nenhum será acrescido no número daqueles que Deus quer salvar. Deus mesmo escolheu alguns dentre a humanidade caída para salvar. Esse número de eleitos do Senhor não será acrescentado nem diminuído, da mesma forma como aqueles que estão condenados. Mas Deus quer salvar aqueles a quem Ele amou antes da fundação do mundo. E Ele só irá salvar, Ele só irá colher, Ele só irá alcançar por meio do nosso testemunho, por meio da nossa evangelização. Eu disse, está havendo uma colheita, porque frutos estão sendo colhidos. Nós temos sido prova disso. O Senhor nos alcançou. Mas haverá uma colheita final também. Essa colheita é revelada na página da Bíblia Sagrada. Em Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 35, o Senhor Jesus tinha curado, ele estava pregando, Mateus 9,35, nós lemos, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, vejam, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara aqui é o campo, como os irmãos podem ver. A seara aqui é a colheita, é a ceifa que deve ser realizada. E Cristo está dizendo, orem, peçam a Deus que Ele levante trabalhadores, que Ele levante aqueles que plantam e aqueles que colhem, que o reino de Deus seja promovido. Em Mateus, no capítulo 13, ainda aqui em Mateus, no capítulo 13, no verso 40, eu vou ler do verso 36, Jesus tinha contado a parábola do joio, a parábola do solo. Então, despedindo as multidões, Mateus 13, 36, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Isso na parábola que ele havia dito. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. O que nos interessa aqui é o verso 41, 42 e 43. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cristo está falando da grande colheita que ocorrerá no final dos tempos, quando Ele retornar. Apocalipse também nos ensina isso. Apocalipse capítulo 14, no verso 14, olhei, o apóstolo João está vendo, nós sabemos que é Apocalipse, o apóstolo João vê a realidade da igreja nessa era e vê futuramente também. E o apóstolo João diz, olhei,
E eis uma nuvem branca, Apocalipse 14, 14. E sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. João, o apóstolo João, vê o evangelho sendo pregado, almas sendo convertidas e o fruto sendo colhido. O fruto sendo dado ao Deus, dono da seara, Senhor da seara. Está havendo uma colheita espiritual e haverá uma colheita final. Por isso Jesus disse: vocês estão colhendo, vocês vão colher aquilo que outros plantaram. Essa é a realidade da vida de todo cristão. Muitas das vezes Deus nos dá a oportunidade para compartilharmos o Evangelho com alguém que depois de um tempo conhece a Cristo. Às vezes numa época nossa, às vezes depois. Eu lembro de um querido amigo meu, hoje é diácono da Assembleia de Deus, na época ainda no Orlando Bittar, eu estava no ensino médio, pela graça de Deus nós montamos um grupo de evangelismo dentro do Orlando Bittar, e eu e mais duas moças, na época da Assembleia também, e nós nos reunimos para orar e estudar a Bíblia, e colegas não crentes iam para esse estudo. E esse meu amigo era católico ferrenho, era católico romano, era catolicão, como diz o outro. Né? E ele, então, só que ele, pela graça de Deus, tinha sede de conhecimento da Escritura. E ele me procurava para conversar sobre o Evangelho, confessava os seus pecados, na época acho que tinha 17 anos, 16 anos. E ele compartilhava os seus pecados e tudo, e chorava, e queria agradar a Deus, e tinha muita dúvida na sua religião. E passamos uns 3 anos ali, estudando junto, no ensino médio, e sempre conversando sobre a Bíblia, orava, lia a Bíblia, fazíamos parte de estudos, né, enfim, para a escola e também da Bíblia, e cada um seguiu o seu rumo. E depois de casado, já na universidade, lembro no dia 31 de dezembro, não lembro o ano específico, estava descendo na escada, no prédio, onde morava na época, o Fernando, quando tocou meu celular e era aquele irmão, né, dizendo: a paz do Senhor, irmão. É a paz do Senhor. Ele disse: olha, sou eu, o Márcio, diácono da Assembleia de Deus lá, Coraci, hoje. E ele disse: olha, eu fui convertido pela graça de Deus, conheci a Cristo, e foi me contar que como ocorreu a sua conversão. Ele tinha sido evangelizado ali por nós, depois Deus abriu as portas para ele na Marinha, até hoje ele é oficial da Marinha, e ali ele conheceu pastores, conheceu presbiterianos, conheceu homens crentes, fiéis ao Senhor, que compartilhavam do Evangelho também ali com ele, nas suas lutas, nas suas, enfim, adversidades, até o momento em que ele foi alcançado de fato pelo Evangelho e entregou a sua vida a Cristo. Alguns trabalham, outros escolhem, irmãos. Alguns apresentam a palavra e outros só vão ver o fruto. Às vezes aquele que plantou nem vê o fruto, mas Deus dá graça e dá alegria e alcança aqueles a quem Ele quer alcançar. Então, irmãos, eu quero motivar vocês a compartilharem do Evangelho. A ceifa, o campo está branco. É o momento agora. Agora é o momento. É o momento da colheita. Os frutos estão maduros. As pessoas estão cada vez mais sedentas de Deus. Eu disse há pouco, por causa do desserviço que o evangelicalismo moderno promove, às vezes nós queremos recuar na nossa função de evangelizar. E aí vem as seitas, heresias, sinagogas de Satanás, com as suas fantasias, com as suas promessas mirabolantes, e acabam tomando pessoas para si. Mas quando Deus nos dá a oportunidade de conversar com alguém, os irmãos podem perceber que há sede. Há sede da parte do homem. O homem quer saber de fato quem é Deus. O homem quer saber de fato quem é o Senhor Jesus Cristo. Claro que não numa realidade total. Essa não é a realidade. O mundo jaz no maligno. A maioria dos homens não querem Deus mesmo. Estão mortos seus delitos e pecados, não querem o Senhor. Mas há aqueles que querem sim uma oportunidade de vir a esta igreja para conhecer a pregação do Evangelho.
Eu disse aos irmãos uma vez e sempre digo. Às vezes, há pessoas que não fazem parte que fazem parte de uma igreja não tão bíblica como a nossa, pela graça de Deus, mas que estão convidando pessoas para ir ao culto. Não tem vergonha do ativismo no culto, não tem vergonha do teatro no culto, às vezes até se orgulham de tudo, de toda parafernália que existe no culto, e nós que buscamos a graça de Deus, às vezes nos tolimos e não convidamos os outros para virem ao culto e aprenderem acerca do Senhor. Mas há uns que querem e estão sedentos, irmãos. Irmãos, podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Nem todos conhecem uma igreja genuinamente evangélica. Eu não estou dizendo que a nossa é a única, mas eu estou dizendo que são poucas. E os irmãos sabem disso. É difícil encontrar uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho, simples, direto, objetivo, que busca a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação dos perdidos. Então, evangelize, plante e colha também. Se permita vivenciar essa graça que é ver pessoas por nosso intermédio, irem a Cristo, confessarem ao Senhor Jesus Cristo. E uma terceira e última lição, olhando para os versos que consideramos, para o ensino de Cristo, para a própria conduta de Cristo, é que há algo mais valioso, irmãos, que comida, que bebida. Há algo mais valioso do que as necessidades físicas. Há algo mais valioso do que aquilo que é necessário ao nosso corpo. E eu digo isso nos dois sentidos. No sentido da aplicação pessoal e no sentido, como já foi mencionado aqui, da evangelização. É mais importante a nossa alma do que o nosso corpo. Nós jamais devemos negociar essa verdade. Eu falei do evangelicalismo. Às vezes não. Aqui e ali, quase sempre, ocorre a discussão se a igreja tem que dar sopa ou não. Se a igreja tem que dar cesta básica ou não. Se a igreja tem que ter trabalhos sociais ou não. Ora, irmãos, a igreja que é coluna do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade, ela é colocada neste mundo para promover a verdade. O que diz respeito ao social, deve ser vivido dentro da igreja, sem dúvida. Nós aprendemos com Tiago, nós aprendemos com o próprio Cristo, nós aprendemos desde as páginas do Antigo Testamento em Israel que o necessitado deve ser cuidado dentro da igreja. É verdade que nós, como igreja, templo do Espírito Santo, onde quer que nós estejamos, na providência do Senhor, é verdade que nós devemos suprir a necessidade daqueles que são próximos nossos, independentemente da sua religião. É dever nosso, sem dúvida, que temos bens, cuidar daqueles que não têm, como nós temos aprendido na exposição de Êxodo. É verdade. Agora, por outro lado, nós não podemos perder o foco. Às vezes as igrejas se perdem. A igreja brasileira se perde nesse contexto. A igreja, às vezes, vive para suprir as necessidades materiais, físicas dos necessitados. E deixa de evangelizar, deixa de pregar, deixa de anunciar a verdade do evangelho que liberta. Se há algum necessitado, são várias razões, obviamente, que levam alguém a ficar realmente necessitado. Mas vamos pensar, por exemplo, nos moradores de rua. Aqui e ali aparecem projetos e as pessoas se exaltam por isso. Há projetos de igrejas, de clubes de futebol, de associações beneficentes, que lutam e que se esforçam para dar colchão aos moradores de rua. Cada caso é um caso. Mas, irmãos, a igreja não pode se perder nisso não. Há uma coisa muito mais importante do que a necessidade física. É a necessidade espiritual. Se nós compararmos os dois, a igreja, nós devemos priorizar a vida espiritual. Porque a vida material é consequência da vida espiritual. Irmãos, entendam isso.
Se há alguém necessitado, não tem o que comer, não tem o que vestir, não é? E não conhece o Evangelho, isso não significa que você não possa dar um prato de comida a ele. Deve, mas essa não é a coisa mais importante. Se você apresentar o Evangelho de forma genuína e essa pessoa for alcançada pela pregação do Evangelho e for convertida, ela certamente sairá dessa condição. Ela passará a trabalhar. Eu tenho em mente alguém que não trabalha pelo simples pecado da vadiagem. E o Evangelho sendo apresentado de fato e conhecendo a Cristo, essa pessoa tem a sua vida mudada e aprende que deve trabalhar, porque o Senhor nos colocou neste mundo para isso. Quando os discípulos chegam com Cristo, e é Cristo, não é? E é Deus encarnado, e querem dar comida ao Senhor, o que o Senhor diz? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é evangelizar. O que nutre, o que me dá prazer, o que me sustenta, não é o que eu como, de forma natural, mas é o que eu faço. Eu prego o reino de Deus, eu evangelizo, eu ganho almas. E Cristo tem feito isso. Ele veio para isso. Ele veio para buscar homens perdidos. Ele veio para aqueles que se veem necessitados. Ele veio para aqueles que se veem carentes, de fato, da sua obra. Eu dizia, esse é um sentido do evangelismo, né? E o sentido da vida pessoal, irmãos, aplicando para nós, é com relação às prioridades, de fato, da nossa vida. Eu muito me entristeço quando conheço alguém que dá prioridade para os estudos, para o trabalho, para o lazer, em detrimento das reuniões da igreja, em detrimento da edificação da alma. Eu não sou o único, eu já ouvi alguns irmãos contando isso, que enquanto estudava para o vestibular, nunca deixou de faltar à igreja. E Deus abençoou e aprovou no vestibular. Eu muito me entristeço quando vejo alguém dizendo, não, mas é importante, eu não posso faltar nenhuma aula no domingo, no dia do Senhor. Pois eu faltava todos. E já ouvi irmãos aqui, irmãs mais velhos, dizendo, pois eu também faltava. E Deus não me envergonhou, me deu graça e passei no vestibular. Então, cuidado com as prioridades, irmãos. Eu não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis, não. Jamais, não é isso que eu quero dizer. Mas qual é a prioridade da nossa vida? O que é mais importante para nós? É o reino de Deus? É Cristo? É a igreja? É o Evangelho? Ou é aquilo que eu quero ter? Uma boa profissão? Quero realizar um sonho? Quero satisfazer a minha vontade? Quais são as nossas prioridades? Pois Cristo é o exemplo perfeito em tudo para nós. Ele é exemplo de servo, ele é exemplo de evangelista, ele é exemplo de pregador, ele é exemplo de filho, ele é exemplo de senhor, ele é exemplo de servo, ele é exemplo para nós. Cristo ensina claramente aqui qual é a prioridade do crente. O que se deve fazer? A nossa comida, a nossa satisfação, o nosso prazer, a nossa nutrição deve ser o reino de Deus. Não é isso que Cristo ensina em Mateus? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia não mente, Deus não se engana. Existe uma parábola em Lucas, eu quero concluir lendo essa parábola com os irmãos. A parábola usada por Cristo é contra a avareza, contra o amor ao dinheiro. E pode ser aplicada nesse sentido em que estou aqui mencionando aos irmãos. Lucas capítulo 12, no verso 16, nós lemos que o Senhor Jesus lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Vou-me buscar os seus bens, o seu conforto. Verso 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo
e não é rico para com Deus. Quais são as nossas prioridades, irmãos? Todos nós temos que estudar, todos nós temos que trabalhar, temos que cuidar dos nossos afazeres. E Cristo não está dizendo que não se deve comer, que não se deve trabalhar, jamais. Mas Ele está dizendo, eu tenho uma coisa maior. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. É porque Cristo sabia o que Ele estava dizendo. Ele revela tudo que Deus quis que Ele revelasse a nós. Então pensemos nisso, irmãos. Essa poderia ter sido a primeira lição, né? Porque se nós buscamos a Deus em primeiro lugar, se nós de fato temos a prioridade, como prioridade na nossa vida, o reino, então nós trabalharemos para a promoção desse reino. Nós plantaremos e nós colheremos. Então pense nisso, aplique isso à sua vida. Né? Tanto aqueles que ainda não se confiaram a Cristo, pense nisso, na sua prioridade. Qual é a prioridade? É viver neste mundo como aquele homem da parábola? É cada vez ter mais, ter bens e trabalhar e ter bens e dizer, minha alma, estou satisfeito. Na verdade, ele nem estava satisfeito, né? Era avarento, cada vez queria mais. Regala-te, vou destruir, vou plantar de novo, vou crescer mais, não quero mais isso, vou plantar, vou trocar de carro, vou trocar de casa, vou aumentar a minha conta bancária, eu vou estudar mais, agora eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter mais. Regala-te, alma. E Deus dirá, louco, o que tu tens feito, louco? Hoje te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será tudo isso? Para quem? Então pensemos nisso, irmãos. Que a nossa comida seja fazer a vontade de Deus. Que a nossa comida, irmãos, seja promover o reino dos céus, promover a sua justiça, pregar Cristo e ver almas e ver frutos sendo colhidos pelo dono da seara. Vamos ficar de pé. Pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico.